Bom dia, paz do Senhor, graça e paz para todo mundo que está aqui. Como é que vocês estão? Quem está aqui pela primeira vez? Escreve aqui no chat se é a sua primeira vez. Queremos te conhecer, te dar boas-vindas. Carol, seja muito bem-vinda. Quem está aqui desde o primeiro dia? Agora eu quero ver, hein? Estamos completando hoje 10 dias de devocional. Olha, a Eliana, eu sabia que ela ia responder. João Vitor, cara, que bom ter vocês aqui. Que bom que a gente esteve aqui 10 dias ouvindo a voz de Deus, alimentando a nossa alma, que é a área mais importante da nossa vida, que é a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida com Deus. Quando essa área vai bem, todas as outras áreas da nossa vida, elas começam a prosperar. E eu sei que tem muita gente aqui que está nesse devocional que busca prosperidade financeira, que fala: Senhor, muda minha vida financeira, abre as portas, me faz prosperar. Eu quero realizar meus sonhos, eu quero viajar, eu quero comprar minha casa, eu quero comprar um carro. E Deus, nesse 10º dia aqui de devocional, Ele está dizendo que isso vai acontecer na tua vida. Mas talvez você precise ajustar a parte espiritual, que é a mais importante. O resto é só consequência. A própria Bíblia, ela nos diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. O nosso Pai, ele é rico, ele é poderoso, ele é dono do ouro, da prata, ele tem tudo para nos dar. E nós somos filhos. Ontem aprendemos que somos filhos e que precisamos nos sentir merecedores dessa graça dele, desse amor de Pai, de tudo que ele tem para nos dar. E quando a gente entende isso, tudo começa a funcionar. As portas, as áreas da nossa vida, a gente começa a ter uma vida autêntica, uma vida plena.
quando a gente entende a nossa identidade, o nosso propósito, quem é o nosso Pai, o que Ele pode fazer na nossa vida, a gente começa a olhar para frente, começa a olhar pelo para-brisa do carro e não só pelo retrovisor, porque o retrovisor é passado. Mas o para-brisa na frente é onde Deus quer nos levar, é tudo que Ele tem para a nossa vida. Só que muita gente fica presa no retrovisor, fica tendo o retrovisor só como referência, olhando só para o passado, só para os traumas, para as coisas ruins que aconteceram, para as quedas, para as experiências negativas, acaba se esquecendo de tudo que Deus já fez na tua vida, dos milagres, dos livramentos, das portas que Ele já abriu. E o nosso Pai, Ele quer que olhemos para frente, porque Ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Hoje, vamos ler lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Estão conseguindo me ouvir? O áudio está saindo legal aí? Bora lá, Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Pega a tua Bíblia de papel aí. Se você tem uma Bíblia, pegue ela, tira ela da gaveta. Danilo, eu tô com o meu celular. Não, eu quero te convidar hoje a pegar uma Bíblia mesmo, uma Bíblia de papel. Abra ela. Não sei se dá dando para ver, ó. Abre ela e marca com uma canetinha, marca texto. Grifa aí, ó, onde você vai ler. Começa a criar um hábito de pegar a Bíblia de papel mesmo, a palavra de Deus, e ler, marcar. Porque quando você faz isso pela manhã, ou no momento que você separa para você ouvir a voz de Deus, você está treinando o seu cérebro a criar esse hábito de pegar a Bíblia, de marcar, sabe? Isso é muito importante hoje, cara. Eu não sei vocês. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Eu não sei vocês, desculpa, tá, gente? Hoje eu acordei meio gripado. Eu não sei vocês, mas assim, é muito excesso de rede social, é muito acesso de coisas, sabe, digitais, celular, tablet, e-book, tudo hoje, cara. A gente tem muito acesso a coisas digitais e a gente acaba deixando a Bíblia de lado. Só que assim, a intimidade de verdade mesmo, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, sair um pouco do digital e começar a pegar a Bíblia mesmo de papel, sabe? Pra gente ler, pra gente falar assim, essa é minha, essa daqui eu vou estudar, eu vou marcar ela, eu vou ler. Pessoal, escreve aqui no chat, ó. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Vamos lá. Guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. Em algum momento desse devocional nosso, dos dias que se passaram, a gente já leu esse versículo aqui. A gente falou sobre coração, sobre o que está dentro do nosso coração. E existem somente duas fontes de água que podem sair do nosso coração. Ou saem coisas boas, ou saem coisas ruins. Na verdade, existem somente duas águas que saem do nosso coração, que é a fonte. Ou saem águas boas ou ruins. Não tem como sair as duas coisas, sabe? Então, da nossa vida, ou vai ter coisas boas que agradam a Deus, que nos levam a uma vida plena, a uma vida autêntica, a uma vida com prosperidade em todas as áreas, ou
vão sair coisas que destroem a nossa vida, que nos afastam de Deus. A gente falou sobre isso no início. E, gente, de coração, isso precisa entrar na nossa cabeça, isso precisa, assim, fixar mesmo no nosso coração. Anota aí se você puder, escreve num caderno, separa um caderno só para isso, escreve em algum lugar. A primeira prosperidade é a espiritual, é nós termos um coração que agrada a Deus, um coração que busca a Deus. Essa é a primeira prosperidade. O resto vem só como consequência. Olha o que Jesus disse lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O resto vai ser acrescentado na sua vida. Então, olha só, o que você vai fazer? 10 dias de devocional que a gente teve, o que você vai fazer? Você vai começar o teu dia, amanhã, hoje, pode começar hoje, na verdade. Você vai começar o teu dia já filtrando os teus pensamentos, filtrando aquilo que entra no teu coração. Porque quando você faz isso, você já está se aproximando de Deus. Você já está cuidando da principal área da tua vida, que é a área espiritual. Você já está prosperando. Anota isso, hein? Quando você filtra os teus pensamentos, o que entra no teu coração, e deixa entrar só aquilo que está alinhado com a palavra de Deus, com o que Deus quer para a sua vida, você já está prosperando. Anotou isso? É sério, gente. A gente acorda às vezes pela manhã e já vai pensando num monte de coisa ruim. A gente começa pela manhã, sabe, acelerado, pensando na notícia do Bolsonaro, na notícia do Lula, pensando na pessoa que a gente segue no Instagram, pensando no assunto que está no hype. Já acorda pegando no celular, rolando tela do celular. De manhã cedo tem gente que já acorda dessa forma. Eu falo porque eu já fui assim. E quando a gente começa o dia desse jeito, a gente não consegue filtrar o que está entrando dentro do nosso coração. Não consegue. Aí o nosso dia fica horroroso, fica horrível. Fica horrível. Porque a gente começou ele da forma errada. Então começa o dia já filtrando os teus pensamentos. Como é que você faz isso? Evita os estímulos, evita pegar em celular logo na primeira hora do dia para ver notícias, para ver Instagram, para ver assuntos que estão no hype. Evita isso. Evita. E quando a sua mente começar a te acelerar, começar a fazer você pensar em coisas que não vão te trazer paz, que não vão te trazer crescimento espiritual, crescimento financeiro, que você já começa a expulsar esses pensamentos. Olha, eu vou ensinar uma coisa aqui para vocês, tá? Prestem atenção. Quando os pensamentos começarem pela manhã, por exemplo, você começou o dia focado em fazer um devocional com Deus, em estudar antes de trabalhar, em ler um livro, ler a Bíblia, em ver um curso, assistir uma aula, sabe? Você começou com um propósito. Aí você acorda pela manhã, já vem aquele monte de desejo de ver redes sociais, os problemas, a discussão que você teve na semana, os traumas que você teve no passado. Comece a se perguntar: por que esse pensamento está vindo? E comece a falar com Deus: Senhor, por que esse pensamento está vindo? Por que eu estou começando a ficar acelerado agora pela manhã? Quando você começar a fazer isso, fazer perguntas, Deus vai te dar respostas e Ele vai te dar esclarecimento e Ele vai te ajudar a filtrar o que está entrando na sua cabeça ou o que está querendo surgir na sua cabeça. Porque nós não podemos normalizar
acordar pela manhã já acelerados, já com ansiedade, já pensando em redes sociais, em assuntos que estão no hype, ou em vícios. A gente não pode normalizar isso. Então, no primeiro dia vai ser muito difícil. Não vai ser fácil no primeiro dia, porque você está começando a filtrar o que está entrando na sua mente. Mas no terceiro, quarto dia, em uma semana fazendo isso, você já vai ver que você já vai acordar diferente. Você já vai acordar com pensamentos diferentes. Porque você já está criando um hábito de filtrar o que entra no seu coração, de filtrar o que entra na sua mente. Você já está criando um hábito de entregar pela manhã aquilo que é de melhor para Deus. Entende? E quando você faz isso, tudo fica diferente durante o seu dia. Tudo. Tudo. O problema é que a gente quer ter um dia incrível, quer ter uma semana incrível, entregando o nosso melhor para os maus pensamentos. Entregando a primícia dos nossos pensamentos logo pela manhã para as coisas do mundo e não para Deus. Aí não tem como a gente ter uma semana incrível. Aí não tem como a gente se alimentar bem, não tem como a gente dormir bem, não tem como a gente viver sem ansiedade. Não tem como. Então, começa filtrando. Tá? Começa filtrando. Bora lá. A gente falou também, essa semana passada, muito sobre ambientes. Muito sobre ambientes. E eu falei aqui para vocês que ambiente não é só um local físico. Não é. Ambiente também é música. Ambiente também é acessos virtuais, redes sociais. Entende? Grupos de WhatsApp, amigos que te mandam mensagem. Cara, isso é muito importante falar sobre isso aqui nesse último dia. Você não pode sair desse 10º dia de devocional frequentando os mesmos ambientes, sejam eles físicos ou virtuais. Porque se você sair continuando acessando esses lugares, nada vai mudar na tua vida. Então faz uma lista hoje, eu quero que você pegue um caderno, pegue uma caneta e você precisa anotar. Começa a visualizar agora, começa a lembrar o que você está acessando que está te trazendo prejuízo para a tua vida espiritual, desastre para a tua vida espiritual, para o teu casamento, para os teus relacionamentos, para a tua saúde mental, para a tua alimentação. Quais ambientes você está acessando que estão influenciando a sua vida, influenciando as suas decisões, influenciando os seus hábitos? Às vezes pode ser um grupo, que nesse grupo só se fala sobre política. Ah, mas é minha família. Corta, meu irmão. Corta. Às vezes nesse grupo só fala fofoca, reclamação, desânimo, intrigas bíblicas, brigas, gente vitimista, gente que não fala sobre crescimento, que não fala sobre empreendedorismo, que não fala sobre mudança de vida. Corta, a Bíblia fala, Jesus fala que é melhor cortar um braço e entrar no reino do que perder e ficar com aquele braço. Então tem coisa que dói. Tem coisa que dói, mas tem coisa que a gente precisa fazer. Tem coisa que precisa fazer. É minha família. Lembra que a gente falou aqui essa semana que Abraão precisou abrir mão de Ló. Ele precisou deixar Ló embora, sair da vida dele, porque Ló estava sendo um peso na vida dele, impedindo ele de receber as promessas de Deus. Renúncia não é fácil, mudar de vida.
Prosperar não é fácil. E a gente precisa muitas das vezes abrir mão, renunciar pessoas próximas da gente. Às vezes é um grupo da família, às vezes é um amigo de longa data, mas que não acrescenta nada na tua vida. Você não pode perder a amizade com ele, mas você precisa cortar alguns convívios, cortar relacionamentos. Não no sentido de inimizade, mas de mudar de assunto. A pessoa te mandou uma coisa que você não gosta, você precisa se posicionar e falar, cara, eu não gosto mais disso, eu estou participando de um devocional, eu estou buscando a Deus, eu não quero saber mais disso. Entende? Eu lembro quando eu me converti, eu gostava muito de sair com os amigos para ambientes que não me faziam bem. Às vezes a gente saía num rolezinho de moto, né, um rolê de moto. E aquilo ali no início da minha conversão, quando eu me converti a Cristo, foi muito difícil para mim abrir mão daquilo. E, cara, as amizades, elas vinham na porta da minha casa me chamar. Cara, bora, vamos lá. Só que eu sabia que aqueles ambientes não me faziam bem. E eu precisava renunciar àquilo. E eu renunciei. Então, até amigos, grupos, por mais que sejam próximos, para você alcançar o que você precisa renunciar. Às vezes é aquela música que você gosta, sabe, que mexe com as suas emoções, que te faz voltar no passado. Só que, dependendo da letra da música, ela está causando na sua vida uma grande destruição e você nem está percebendo. A música é um ambiente também. Ela é um ambiente. Então, se você não cria, não frequenta novos ambientes e não se afasta dos ambientes que te afastam de Deus, a tua vida não muda. Tem gente que está falando que excluiu a rede social. Cara, se isso te fez bem, beleza. Hoje, as redes sociais são um instrumento de trabalho para a gente. Então não tem como para muitas pessoas excluir uma rede social. Pausar. Mas tem como você filtrar. Porque assim, gente, olha, a gente precisa atacar a raiz do problema. Aonde está a raiz do problema? Está no começo do nosso dia. É o começo do nosso dia. Quando você começa o seu dia lendo a Bíblia, fazendo um devocional, assistindo uma aula de mentalidade, fazendo uma oração, se alimentando bem, você consegue resistir durante o dia a todas as tentações, inclusive ficar rolando tela de celular. Só que sabe qual é o problema? A gente quer cortar os ambientes, a gente quer cortar a rede social, cortar acessos que a gente está tendo que estão nos fazendo mal, sem buscar a Deus primeiro, sem alimentar a nossa alma primeiro. Aí a gente fica fraco e não consegue. Entende? A gente fica fraco e não consegue. Porque o problema está em não buscar a Deus para resistir às tentações. Vocês estão conseguindo entender? Então começa hoje, tá? Anota num caderno aí quais são os ambientes que você precisa excluir da tua vida. Você vai começar o teu dia buscando a Deus. Você vai depois começar a renunciar ambientes. Anota isso, tá? Você vai começar o teu dia primeiro buscando a Deus, depois você vai começar a listar e renunciar ambientes que estão te afastando de Deus ou que estão te impedindo de ter uma vida próspera e plena e uma vida autêntica. Tá?
Depois você precisa, na sua vida, você precisa começar a olhar para tudo que acontece com uma visão de fé. Tudo que acontece, porque o que você vai começar a fazer não vai ser fácil. Você vai começar a querer desistir, a parar. Só que a tua fé ela precisa ser inabalável. Você não pode parar. Você não pode desistir. Você precisa continuar mesmo desanimado, mesmo desanimada, mesmo triste, mesmo que as renúncias que você esteja fazendo e que você vai fazer te machuquem, te machuque. Você precisa continuar no seu propósito. Senhor, eu quero ter uma vida espiritual mais próxima a Ti, eu quero buscar mais a Ti. Eu quero prosperar em tal área. Eu comecei um projeto agora, eu quero que o Senhor esteja comigo, eu quero alcançar, eu quero realizar esse sonho. Vão ter coisas que você vai precisar renunciar e você não vai poder desistir. Você vai ter que seguir. Vai ter que vencer a procrastinação. Talvez tem pessoas aqui que começam algo e desistem. Começam algo e desistem. E é assim o tempo todo. Só que olha só. Presta atenção. A Bíblia fala lá em Provérbios 24:16. O justo cairá 7 vezes. Por 7 vezes cairá o justo, e ele também se levantará. Sabe onde está o segredo? É não desistir. Caiu, levanta. Você não fracassa quando você erra, quando você cai. Você fracassa quando você desiste. É aí que a gente fracassa. A gente aprendeu ontem que a gente deve pedir, bater na porta, pedir, dar-se-vos-á, buscar e encontrareis. Às vezes a gente fica buscando 1 ano, 2 anos, algo que a gente pediu a Deus. E a resposta ainda não veio. E tem gente que desiste nessa espera. Você não pode desistir. Senhor, a partir de hoje eu vou todos os dias pela manhã buscar mais a Ti. Eu vou renunciar aos ambientes. Eu vou começar a estudar mais, eu vou começar a ler mais livros. Eu vou começar a assistir esse curso, essa mentoria que eu comprei do início ao fim. E eu não vou desistir dessa vez, eu não vou parar dessa vez. Sabe, então você vai fazer isso. Essa semana, agora, a partir de hoje, você vai fazer isso. Chega, encerra esse ciclo. Encerra. A partir de hoje é uma nova vida. A partir de hoje você vai olhar e falar assim, eu comecei, eu terminei. Isso em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. E eu quero fazer um propósito aqui com vocês, tá? Eu quero saber quem vai estar junto. Quem vai estar junto. Olha só. Você vai fazer, a partir de hoje, a gente vai voltar o nosso devocional na segunda-feira. Aqui, a gente completou 10 dias hoje. Foram 10 dias do início até hoje. Amanhã, até segunda-feira, você vai fazer o seu devocional. Sem estar nessa aula aqui, sem estar nessa tela aqui. Você vai fazer sozinho esse devocional.
vai acordar pela manhã, vai anotando aí, ó. Acordou pela manhã, você não vai pegar em rede social. Não importa a hora que você acordar. Não importa. Você não vai pegar em rede social. Os primeiros 30 minutos, você vai consagrar eles a Deus, a sua vida espiritual. Tá? A sua vida espiritual. E aí você vai abrir a tua Bíblia, vai escolher um livro para você ler e você vai fazer o seu devocional. Pode ser 10 minutos, pode ser 15 minutos. Mas o importante é que esses primeiros 30 minutos de hoje até segunda-feira, que vão dar aproximadamente, deixa eu calcular aqui, ó. Começando de amanhã. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. 6 dias. Você vai consagrar esses primeiros 30 minutos. Evitando não, você não vai pegar em celular para ver redes sociais, para ver TikTok, nem para responder amigos, nem para olhar grupos de WhatsApp, nem para ouvir músicas que te fazem mal. O que são músicas que te fazem mal? Cara, essas músicas de apologia à traição, sabe? Tem música que realmente faz mal para nossa alma. Músicas de apologia à bebida, a orgias, a vícios sexuais. Então você não vai ouvir essas músicas. Você não vai entrar em grupos que falam sobre políticas, que falam sobre política, né? Que falam sobre fofocas. Você não vai entrar nesse grupo, mesmo que sejam grupos familiares, de família. Você não vai entrar. Você não vai acessar Instagram, não vai acessar TikTok, nada que distraia a sua mente ou que te afaste da vida plena e da vida autêntica que você quer. E aí você vai pegar a Bíblia e vai ler. E vai ler, e vai estudar, e vai fazer uma oração. Vai pedir a Deus para te dar um dia abençoado. Cara, isso eu tenho certeza que na segunda-feira, quando a gente iniciar esse devocional, eu tenho certeza que esse chat aqui ele vai estar cheio de pessoas dando testemunho. Eu tenho certeza. Quem tá junto aqui, escreve aqui. Eu preciso te ver escrevendo aqui. É sua assinatura. Você vai carimbar isso, vai assinar. Isso aí, ó. Olha o tanto de gente que está escrevendo. Você vai ver que muita coisa na tua vida vai mudar. Muita coisa. Comprei um caderno de anotações. É isso aí. É isso aí. Eu só tenho um pouco de dificuldade para entender a Bíblia. Mari, você não precisa entender, você só precisa ler. Criar esse hábito. Não precisa entender no início. O próprio Espírito Santo de Deus, ele vai falando com você. Ele vai falar o que você precisa. Não precisa, aqui a gente não tá para aprender teologia, a gente aqui não tá para... A gente só tá aqui para ouvir Deus falando. Eu tenho certeza, começa pelos evangelhos, começa por Mateus. Eu duvido que você não vai entender. Tenho certeza que você vai entender. Tenho certeza que Jesus ele vai falar ao seu coração. Então você vai fazer isso. Depois, a gente vai entrar em outros processos aqui. Mas de início é isso. Então, a partir de hoje até segunda-feira,
Os primeiros 30 minutos você vai consagrar para a tua vida espiritual, para Deus. Filtrar os teus pensamentos, não acessar nada de distrações e começar a fazer o teu devocional, você e Deus. Você vai ver que o teu dia vai ser muito melhor. Começa agora, ó, imaginando agora o que você quer para a tua vida nos próximos anos, nos próximos meses. Como você quer que a tua vida espiritual esteja? Começa a sentir agora. O que você quer sentir quando você acordar pela manhã? Qual sentimento você quer ter? Aquele sentimento de paz, de estar se sentindo completa, completo em Deus. Às vezes está tudo desmoronando, está um monte de problema, mas você acorda com aquele sentimento, com aquela paz, com aquela esperança. Começa a sentir agora, a imaginar o que você quer sentir nas próximas semanas, nos próximos meses. Começa a imaginar agora os ambientes que você quer frequentar e que te aproximam mais de Deus, que te levam a prosperar, que te levam a enriquecer, porque enriquecer não é pecado, não é errado. Deus quer te prosperar. Deus quer fazer com que você prospere. Mas primeiro Ele quer que você entenda que a sua vida espiritual, o seu interior é mais importante. Porque se Ele te der o dinheiro, se Ele te permitir que você prospere sem você estar preparada ou preparado, você vai se perder e não é isso que Deus quer. Então comece a imaginar agora os ambientes que você quer frequentar, a vida que você quer ter, as roupas que você quer usar, as amizades que você quer ter. Comece a imaginar isso agora. O relacionamento, o casamento que você quer ter. Isso tudo depende dos teus hábitos. O que você fizer a partir de hoje, esquece o passado. Tem gente que vive se culpando por causa do passado. Ah, mas eu estou atrasada demais, eu estou começando tarde demais. Para de olhar para o retrovisor como referência principal e olha para o para-brisa, olha para frente. Começa a fazer a partir de agora. É a partir de agora que Deus te quer. Você não tem noção do que Deus pode realizar na tua vida a partir de hoje. Chega de parar. É isso aí. Chega de desistir. É isso aí. É isso aí. O que Deus tem para a tua vida é muito grande, mas Ele precisa que você prossiga, que você faça, que você comece tendo novos hábitos. Amém? Então, ó, tá feito esse compromisso. Tá feito esse compromisso. Eu tenho certeza que a gente vai começar segunda-feira com depoimentos aqui nesse devocional. Certeza absoluta. Gente, eu tenho certeza do que eu tô falando aqui para vocês. Eu tenho certeza. A vida vai mudar. A vida vai mudar. Tem gente aqui que vai prosperar muito no digital quando começar a fazer isso. Tenho certeza, tá? Vai ter o casamento transformado, os relacionamentos transformados. Vai ter uma vida plena, uma vida autêntica. Amém. Então vamos orar a Deus, finalizar. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Senhor, nesta manhã,
Eu agradeço ao Senhor por esse momento, pela tua palavra, pelo que o Senhor falou ao nosso coração. Eu creio que viveremos um novo tempo, que pessoas que estão aqui viverão um novo tempo na vida delas, que elas vão conseguir alcançar e realizar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida delas. Uma vida autêntica, uma vida plena, uma vida próspera em todas as áreas, na espiritual, buscando mais a Ti, tendo relacionamento contigo, tirando a Bíblia da gaveta. Eu creio, Senhor, que esse é um novo tempo nessa área, na área espiritual, minha e das pessoas que estão aqui. No casamento, pessoas aqui que estão com o casamento à beira do colapso, eu creio que o Senhor está restaurando e que o Senhor vai restaurar a partir de hoje, porque elas vão criar um novo hábito, elas vão criar uma nova mentalidade, um novo posicionamento, fazendo aquilo que o Senhor quer, sendo direcionadas pela tua palavra. Elas vão conseguir renunciar a todos os ambientes que fazem mal, todos os hábitos que fazem mal. E se porventura se o Senhor cortar, se sair alguma amizade que pode machucar essas pessoas na hora delas renunciarem, eu tenho certeza que o Senhor vai apresentar novas amizades. Ou vai converter essas pessoas. Mas eu creio que o Senhor vai, a partir de hoje, preparar, nos ajudar a ter novas amizades, a viver, a frequentar novos ambientes, para que a nossa vida ela consiga estar plena em Ti. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai nos ajudar a partir de hoje a viver com menos distrações, a renunciar mais às redes sociais, o TikTok, os sites, a pornografia, os vícios, os grupos que falam só sobre coisas ruins. Eu creio que a partir de hoje o Senhor está nos ajudando, está nos dando força, uma nova mentalidade para entender que esses ambientes, nós não pertencemos a esse ambiente, a esses ambientes. Eu creio, Senhor, eu creio que vamos prosperar em todas as áreas da nossa vida, todas. Espiritual, relacionamento, financeiro, área mental também. Eu creio, Senhor. É um novo tempo. É um novo tempo. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por essa semente que o Senhor plantou no nosso coração nesses 10 dias aqui de devocional. Ouvindo a tua palavra. Amém. Amém? Então é isso. Deus é bom. Isso aí, gente, para academia. Bora para academia. Bora se alimentar bem. Aquele cafezinho sem açúcar, tá? Ó, o meu já tá aqui. Sem açúcar. Por que sem açúcar? Hã? Você não tá se tem gente que tomar café sem açúcar, gente, é um castigo, tá? Você não tá se castigando. Você tá evitando o excesso de açúcar no seu corpo. Porque quando você começa o dia tomando um café sem açúcar, você aprende primeiro a apreciar melhor o café, porque ele é muito mais gostoso sem açúcar. Depois que você acostuma, você começa a sentir o gosto dele. E você começa a criar um hábito de não encher o seu corpo de açúcar durante o dia. Porque o açúcar, cara, a gente falou sobre ambiente. O açúcar é como se fosse um ambiente. Um ambiente que faz mal para o nosso corpo. É uma substância que faz mal. Entende? Então, açúcar demais no nosso corpo faz a gente ficar buscando redes sociais, vídeos curtos,
tira a nossa energia para ir para academia, tira a nossa energia para ler um livro durante o dia, para trabalhar. Faz mal para o nosso corpo açúcar em excesso. Então, quando você começa o seu dia já com um cafezinho ali sem açúcar, você vai acostumando e vai percebendo que dá para se alimentar sem ficar colocando açúcar demais em tudo. Entende? Eu não sou aqui um profissional, um nutricionista, mas é sério, gente. É sério. Tem gente que é viciada em biscoito. Você não gosta do biscoito, você gosta do açúcar que tem no biscoito. Tem gente viciada em bolo de chocolate. Você não é viciada, não é o bolo de chocolate que você gosta. Você gosta do açúcar, que está te dando uma sensação rápida de prazer. Entende? Aí a pessoa não consegue perder peso, não consegue ter foco, porque é excesso de açúcar. E quando eu falo de cortar o açúcar no café, é porque você vai criando um hábito. É muito mais fácil começar cortando o açúcar do café pela manhã do que cortando o bolo de chocolate. O bolo de chocolate ele vai ser a consequência, tá? Então, ó, eu já acostumei. Já acostumei. Sinceramente, eu não gosto mais de café com açúcar. Tem quanto tempo, amor? Que a Maxwell tá aqui no Zoom também. Eu acho que tem muito tempo que a gente não toma café com açúcar, né? Eu até vou falar com o pessoal aqui que a gente fez. A gente começou a colocar muito, muito pouco, muito pouco. E aí as pessoas vinham aqui em Boa. casa e falavam assim: ah, seu café tá sem açúcar. Eu falei, não, tá com açúcar, mas era muito pouco. E desse muito pouco a gente tirou para totalmente zero. E aí o hábito ele é criado também. Não é que você precisa diminuir aos poucos, senão você não faz nada, mas a gente colocava tão pouco que a gente percebeu que não tinha mais necessidade, sabe? Não sentia mais falta. Ninguém conseguia identificar o açúcar de tão pouco que tinha. Então, o açúcar, ele, na verdade, ele é é como se a gente estivesse se enganando, né? Eu acho que já tem mais de... Deve ter quase 2 anos, amor, que a gente está tomando café assim. Isso aí. Mas, Isso aí. Se vocês compram aquele açúcar tradicional, aquele café tradicional, não faça ele muito forte, faz ele mais ralo um pouquinho. isso. Vai Isso ficar aí. mais agradável para vocês tomarem, sabe? Aí depois vai comprando aquele café gourmet que é muito bom. Eu aprendi lá na casa da Eliana. A Eliana, nossa aluna aqui, que está sempre com a gente. Então eu fui na casa dela, eu e Maxwell e o esposo dela fez um café gourmet lá, feito na hora. Ele moeu, tem um moedor, uma máquina. E aí eu achei aquilo incrível. Ele me falou, cara, esse é um café verdadeiro. Que é pegar a sementinha mesmo, lá o grão torrado e moer ele. Gente, tem moedor de café que custa R$ 25 na Shopee, no TikTok. Aí você vai lá no mercado, compra um café gourmet e você vai moer ele ali dentro daquele triturador. E aí depois é só você fazer seu café. Danilo, não tenho um triturador, não tenho um café gourmet agora. Começa com o tradicional mesmo, mas faz ele mais ralinho. E começa a diminuir o açúcar nele. Meu bem, Oi. eu queria até falar uma coisa. Tem gente querendo se apaixonar pelo café sem açúcar. Eu vou falar uma coisa com vocês. A gente tem que parar de querer fazer somente aquilo que a gente adora. O Isso. café sem açúcar, ele é uma consequência da mentalidade de fortalecimento daquilo que você precisa fazer. Quando eu entendi isso, o café, mesmo que eu não vou me esbaldar de café, toda vez que eu tomo café, eu não vou mentir para vocês, eu sinto que ele está sem açúcar. Eu não tomo um café, nossa, que café! O café, ele é para me manter mais acordada. Eu preciso do café de manhã, uma tradição, é algo que eu acostumei desde criança, sabe? Então, o café com açúcar, sem açúcar, a gente toma ele, a gente se comporta com muito mais amadurecimento, sabe? Quando a gente consegue fazer algo que a gente precisa fazer porque tem que ser assim. É isso aí. E outra coisa Entende? interessante, a gente toma o café primeiro que é o que a Maxwell falou, para energia de manhã cedo e é tradição. Então,
A gente já faz isso a nossa vida inteira. Só que o que acontece? Tem pessoas que tomam café o dia inteiro, uma garrafa, isso faz mal. É cafeína demais para o nosso corpo. Aí a pessoa fica ansiosa, não sabe por quê. E quando não toma em excesso, fica com dor de cabeça, tem um monte de efeito colateral. Então, quando você começa pela manhã, te cortando o açúcar, diminuindo do café, você diminui o consumo durante o dia também. No máximo que você vai tomar é uma vez pela manhã e uma vez à tarde. 2 vezes. Porque o que você gosta não é do café. O que você gosta é do açúcar. Porque o açúcar ele é viciante. São picos de prazer que você sente ali e nem percebe. E a cafeína vai te fazendo mal. Então, tem coisas que a gente precisa começar a colocar como hábito da nossa vida. Até coisas simples como um café. E é por isso que a gente está falando sobre café aqui. Porque quando você começa pequeno, cortando pequenas coisinhas, você consegue fazer isso em todas as áreas da sua vida. Entende? Aí você vai começar a se alimentar mais, melhor, vai começar a perder peso, vai começar a ter mais concentração nos seus estudos. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. É templo do Espírito Santo de Deus. Até vinho, por exemplo, vinho. Cara, a gente não pode tomar vinho todo dia. É uma vez na semana no máximo, uma taça no máximo, ou meia taça. Sabe? Porque todo dia, é vinho. A Bíblia fala que o vinho faz bem, um cálice de vinho faz bem, não sei o quê. Especialista falou que vinho, mas todo dia aquilo tem álcool. Então faz mal pra gente. Sabe? Então tudo em excesso faz mal. Então a gente começa com pequenos hábitos e a gente vai mudando a nossa vida. Vai mudando. Entende? Então, beleza. Eu amo esse momento devocional mesmo após uma oração. Ainda tem mais palavras de motivação. Se a gente ficar, cara, se a gente ficar, a gente fica aqui a manhã toda, mas eu tenho que dar essa pausa, porque senão vocês ficam enjoam da minha cara. Então a gente vai dar essa pausa com esse propósito de vocês fazerem um devocional em casa, sem estar aqui no Zoom, sem estar aqui nessa aula. E aí a gente volta na segunda-feira. Beleza? Porque se a gente ficou falando aqui, a gente tem muita coisa para falar. Muita coisa para falar. Mas o importante é coloquem em ação. Façam. Façam. E para finalizar, deixa eu falar uma coisa importante com vocês aqui. Eu tenho certeza, eu não vou falar isso daqui por vaidade, não. Eu tenho certeza que vocês olham para a minha vida e para a vida da Maxwell e tem como referência a nossa vida. Senão vocês não estariam aqui. 40 pessoas me ouvindo falar por mais de uma hora é chato também, fica chato. Mas se vocês estão aqui é porque vocês sabem que estão encontrando algo que vai melhorar, que vai evoluir, que vai fazer vocês alcançarem o resultado de vocês. Gente, tudo que a gente falou aqui, apliquem na vida de vocês. A Bíblia fala que sábio é aquele que aprende com os sábios. Então, quando você vê uma pessoa que está prosperando em determinadas áreas, falando que você deve fazer algo, faça. É assim que eu e Maxwell conseguimos evoluir, conseguimos alcançar o que a gente quer, ouvindo pessoas que já estão naquele lugar que a gente quer estar. Sabe? Isso, você acelera demais o seu resultado. Demais. Então, se eu estou falando aqui, faça o devocional pela manhã, comece o dia sem celular, cara, isso vai mudar a tua vida. Isso vai. Aplica isso. Que vocês vão viver o extraordinário, vão viver uma vida autêntica. Em todas as áreas, em todos os sentidos. Beleza, gente? Então, encerrando aqui. Fiquem com Deus. Deus abençoe o dia de vocês. Tá? Tchau.